A ascensão de Isaías. Capítulo 1. E aconteceu que no 26º ano do reinado de Ezequias, o rei de Judá, o qual mandou chamar Manassés, seu filho, e o mandou chamar na presença de Isaías, filho de Amós, o Navi, profeta, e na presença de José, filho de Isaías, para revelar-lhe as palavras da justiça que o próprio rei havia visto, sobre os julgamentos eternos e sobre os tormentos no Gueena, e sobre o príncipe desse mundo e também de seus melahim, seus principados e seus poderes, e ainda sobre as palavras de fé, emuná do amado, que ele mesmo havia visto no 15º ano de seu reinado, quando estava enfermo. E ele entregou a Manassés os escritos, e o escriba Samãs escrevera, e os que Isaías, filho de Amós, lhe havia entregue, e também aos navis, profetas, para que fossem transcritos e confiados a ele, Ezequias, aquilo que ele mesmo havia visto na casa do rei concernente ao julgamento dos melahims, da destruição desse mundo, na vespertina dos santos e de sua saída, de sua transformação e da perseguição e da ascensão do amado. No 20º ano do reinado Ezequias, Isaías viu palavras dessa profecia e entregou ao seu filho Josabe, enquanto lhe contava. Josabe, filho de Isaías, mantinha-se em pé diante do rei. E Isaías falou ao rei Ezequias, e não somente na presença de Manassés, dizendo: Como Hashem vive, e o Ruá fala, por mim vive, o teu filho Manassés desprezará todo a estas palavras, e com suas próprias mãos torturará o meu corpo. E Samael, Malquira, servirá a Manassés e executará todas as suas vontades, e se tornará discípulo de Belial após ter sido o meu. E muitos outros em Jerusalém e também na Judéia abandonarão a emuná, ou a fé verdadeira, e Belial habitará em Manassés, e por suas mãos eu serei dividido ao meio. Ao ouvir essas palavras, Ezequias chorou amargamente, rasgou as suas vestes e cobriu a sua cabeça de pó e pôs o seu rosto na terra. Mas Isaías lhe disse: O conselho de Samael contra Manassés está consumado. Não posso felicitar-te por isso. E naquele dia, Ezequias pensou em seu íntimo em matar o seu próprio filho Manassés. Mas Isaías lhe disse: O amado não quer que o teu desígnio se realize, e o propósito do teu coração não se cumprirá. Tal é o fim ao qual eu estou designado, logo possuirei a herança do amado. Capítulo 2. E aconteceu que após isso Ezequias morreu, e Manassés tornou-se rei, e logo esqueceu os conselhos e as recomendações do seu pai. E Samael ficou ao lado de Manassés e aderiu a todas as suas vontades. E Manassés não serviu ao Hashem ou a Elohim de seu pai, e dedicou-se ao culto a Satanás, a Satã, e também dos melahims e de suas potestades e de seus poderes. E perverteu a corte de seu pai e todos aqueles que na presença de seu pai Ezequias praticavam as palavras da sabedoria e rendiam homenagem ao verdadeiro Hashem. E Manassés devotou o seu coração ao serviço de Belial, porque um melahim, que é chamado Matancubus, é o melahim da iniquidade, o dominador desse mundo. Ora, ele se regozijava com Jerusalém sujeita a Manassés, pois, sob a inspiração, houve uma grande apostasia, e as iniquidades aumentavam na cidade. E cresciam as artes mágicas e os encantamentos e os agouros e as adivinhações, as fornicações, os adultérios, a perseguição dos justos por Manassés, Belquira, Tobia, o cananeu, por Yohanan de Anatot e Zadok, o chefe dessas obras. Quanto aos demais atos, ei-los escritos nos livros dos reis de Judá e Israel. E quando Isaías, filho de Amós, viu a iniquidade que estava sendo perpetrada em Jerusalém e o culto a Satã sujeitava seus habitantes, deixou a cidade e foi morar em Beit-Lehem, em Yehudá. Mas lá também havia muitas iniquidades, por isso ele se retirou de Beit-Lehem e veio estabelecer-se em uma montanha num lugar solitário.
O profeta Miqueias, o ancião Ananias, Joel, Abacuque, Josabe e seu filho, e muitos outros fiéis que acreditavam na ascensão aos céus, se retiraram igualmente das cidades e foram viver na montanha. Todos esses estavam vestidos de saco e todos eram profetas. Não tinham nada consigo e andavam nus, e todos lamentaram com grande lamentação por causa do desregramento de Israel. E não comiam nada, a não ser as ervas do campo que colhiam nas montanhas e, cozendo-as, viviam disto juntamente com Isaías, o profeta ou Navi. E viveram por 2 anos nas montanhas e nas colinas. Após esse período, enquanto estavam no deserto, estava lá um samaritano chamado Belaquira, da família de Zedequias, filho de Canaã, falso profeta, e que vivia em Betlehem. Zedequias, filho de Canaã, era parente de seu pai. Fora este Zedequias que, na época de Acabe, rei de Israel, havia desviado 400 profetas de Baal e amaldiçoara até esbofetear o profeta Miqueias, filho do profeta amado. Mas ele próprio acabou sendo condenado por Acabe, e Miqueias foi posto na prisão com o profeta Zedequias. Encontraram-se lá com Acaziu, filho de Almerem, Elias, o tesbita, da raça de Galad, amaldiçoou Asaías e Samaria, e predisse que Asaías morreria na cama com uma doença causada por uma queda, castigo justo para um príncipe que mandara degolar os profetas de Adonai. E quando os falsos profetas da montanha de Joel, que estavam com Asaías, filho de Acabe, da montanha de Joel, entre os outros, Abquira, parente de Zedequias, quando dizia eu, os falsos profetas ouviram falar de Isaías, persuadiram a Asaías e a acreditar no Elohai de Acren, de Miqueias e de Belaquira. Capítulo 3. E Belaquira reconheceu e viu o lugar onde se encontravam Isaías e os profetas que estavam com ele, pois ele morava na região de Betlehem e era dedicado a Manassés, e profetizava falsamente em Jerusalém, e muitos o seguiam em Jerusalém, apesar de ser samaritano. E aconteceu que Salmanassar, rei da Assíria, veio e aos de Samaria levou cativos, e os dispersou nas províncias da Média e ao longo do grande rio Eufrates. Este, Belaquira, quando ainda jovem, fugiu e foi para Jerusalém nos dias de Ezequias, rei de Judá. Mas não andou nos caminhos de seu pai, pois temia Ezequias. Foi encontrado falando iniquidades em Jerusalém nos dias de Ezequias. E um dos servos de Ezequias o acusou, mas ele se retirou para a região de Betlehem, onde persuadia a muitos. E Belaquira acusou Isaías e os profetas que estavam com ele, dizendo: Isaías e aqueles com quem eles estavam profetizavam ou profetizam contra Jerusalém e contra as cidades de Judá, que elas seriam devastadas, e contra os filhos de Judá, Benjamim, e que elas iriam a cativeiro, e também contra ti, ó majestade, que tu irás preso com ganchos e correntes de ferro. No entanto, profetizaram falsamente contra Israel e Judá. Moshe disse: ninguém pode ver a Elohim e viver, mas Isaías diz: eu vi a Elohim e ainda está vivo. Saibas, portanto, ó rei, que ele está mentindo. Isaías ousou chamar Jerusalém de Sodoma e os príncipes de Judá e Jerusalém de Gomorra. E Belaquira levantou muitas mentiras contra Isaías e os profetas antes de Manassés. Mas Belial habitou o coração de Manassés e no coração dos príncipes de Judá e Benjamim, e dos eunucos e dos conselheiros do rei. E as palavras de Belaquira agradaram muito ao rei, e ele enviou seus guardas para prender Isaías. Porque Belial estava bastante irritado com Isaías por causa das suas visões e por causa também pelo modo como esposa Samael. E porque através dele, a vinda do amado desde o 7º céu se tornara conhecida, e sua transformação, sua descida entre os homens. Como ele deveria ser transformado, isso é, a semelhança de homem, e a perseguição com a qual ele seria perseguido, como haveria de ser rejeitado, e os tormentos que ele iria sofrer nas mãos dos filhos de Israel. A vinda e o ensino de seus 12 emissários, e também a sua morte no madeiro, na véspera do Shabá, e que seria pendurado entre 2 ímpios, e acerca da sua sepultura. E os 12 que estarão com ele serão ofendidos por sua causa, e serão colocados guardas para vigiar o seu túmulo.
E o Melahim estará no céu, no fim dos tempos. E o Melahim Gavriel, do Ruach HaKodesh, e o Arque-Melahim Michael, Miguel, descerão do céu e virão no terceiro dia para abrir o seu sepulcro. E o amado, assentado nos ombros dos serafins, virá e enviará os seus 12 emissários. E eles anunciarão a todos os povos e a todas as nações a ressurreição do amado, e aquele que crerem na sua mensagem serão salvos. E ele subirá novamente ao sétimo céu, de onde viera. E muitos dos que crerão nele falarão por intermédio do Ruach HaKodesh. E ocorrerão naqueles dias muitos sinais e maravilhas. E após isso, na véspera de seu segundo advento, os seus talmidins abandonarão a doutrina dos 12 emissários, sua emuná, seu ahavá e também a sua pureza. E haverá muitas discussões na véspera do seu último advento. E muitos naqueles dias lutarão pelos cargos sem ter a sabedoria que os tornem dignos deles. E haverá muitos anciãos iníquos e pastores oprimirão as próprias ovelhas. Os santos pastores negligenciarão seus deveres mais sagrados. E muitos mudarão a honra de suas nobres vestes de santos pelas vestes daqueles que possuem riquezas. Haverá distinção de pessoas e muitos procurarão os homens que são amantes desse mundo. Haverá também calúnias e vanglória antes da aproximação de Adonai, e de muitos será retirado o Ruach HaKodesh. E naqueles dias não haverá muitos navios ou profetas, a não ser aqui e ali, em diferentes lugares, alguns que anunciarão as grandes verdades por causa do roar do erro, fornicação, vanglória e da avareza, que haverá naqueles dias. Alguns a quem se chamar servos do único, receberá esse único. E surgirá grande ódio entre os pastores e os anciãos, aí a cobiça será o sentimento dominante, pois cada um dirá apenas o que lhe for agradável aos seus ouvidos. E não farão caso algum dos navios que vieram antes de mim. E estas minhas visões também não serão levadas em consideração, pois falarão segundo ao impulso de seus corações. E agora, Ezequias e Josabe, meu filho, estes são os dias do fim do mundo. Após ser consumado, Belial, o grande dominador, o rei deste mundo desde a sua criação, descerá de seu firmamento. E descerá sob a forma de um homem, um rei ímpio, assassino de sua própria mãe, um rei deste mundo. Ele arrancará a planta do meio dos 12 emissários, a qual eles criaram. Dos 12, um cairá em suas mãos. E este dominador, na forma deste rei, virá com todas as potências do mundo que farão todas as suas vontades. Ao seu comando, o sol brilhará no meio da noite e a lua aparecerá na 11ª hora. E tudo o que ele desejar será feito. E falará como se fosse o amado e dirá: eu sou Elohim, antes de mim não houve nenhum outro. E todo homem neste mundo acreditará nele. Oferecer-lhe-ão sacrifícios e lhe servirão com cultos de adoração, dizendo: este é Elohim, e além dele não há nenhum outro. E a maioria dos que se reuniram para receber o amado se voltarão para o seu alado. E o poder de seus milagres será exercido em cada cidade e região, e em cada cidade será posta uma imagem dele. E o seu domínio será de 3 anos, 7 meses e 27 dias. E quando os fiéis e os santos, em grande número, ainda virem que eles esperam aquele que foi crucificado, Yeshua HaMashiach, nosso Adonai. Quando eu, Isaías, o tiver visto após a sua crucificação, após sua ascensão, então só um pequeno número dentre aqueles que nele acreditarem permanecerão fiéis. E os seus servidores fugirão de deserto em deserto, aguardando a vinda do amado. E após 1332 dias, Adonai virá com seus melahims e as santas hostes do 7º céu. Ele virá com todo o esplendor dos céus e precipitará no Guiena Belial e seus melahims.
e dará a paz e o descanso àquele que encontrar com a vida na terra. Aos zelosos, servidores de Hashem, e o sol se tingirá de vermelho. E todos aqueles que tiverem execrado a Belial, fiéis a Yeshua e ao seu reino, e a todos os seus santos, virão juntos com Adonai, trajados com os mesmos hábitos que irão usar no sétimo céu. Eles descerão a este mundo, e Adonai confirmará aqueles que estiverem em carne com o hábito da santidade da sua inocência, e que permaneceram vigilantes ao seu serviço. E em seguida abandonarão seu invólucro corpóreo, e serão revestidos de suas asas celestes. E então a voz do amado rejeitará com violência este céu e esta terra, as montanhas e as colinas, as árvores e os desertos, e o setentrião e o melarim do sol e a lua, e todos os objetos desse mundo, testemunhas do poder e da manifestação de Belial. E todos os homens ressuscitarão e serão julgados nesses dias. E o amado fará sair um fogo devorador que consumirá todos os maus. E estes serão como se nunca tivessem sido. E a continuação dessa visão se encontra relatada na visão da Babilônia. E a continuação da minha visão sobre Adonai é consignada em parábolas nas palavras do livro de minhas profecias públicas. Eis aqui o que se refere à descida do amado aos infernos. Ela é contida nessa parte do livro em que diz Adonai: meu filho será dotado de sabedoria. E eis que tudo isso se encontra escrito nos Tehilins, nos Salmos, nos Provérbios de Davi, filho de Jessé, nos de Salomão, seu filho, e nas palavras de Coré e Etã, de Israel, nas de Asaf, e nos outros Salmos ou Tehilins que o Melahim do Ruar, ou o Espírito, ditou aos profetas, aos navios. E nas palavras daqueles cujos nomes não são obscuros, nas palavras de Amós, meu pai, Miqueias, de Joel, de Naum, de Jonas, Abadias, Abacuque, de Ageu, Sofonias, Zacarias, Malaquias, nas palavras de José, o justo, e nas de Daniel. É por isso que todas essas visões exaltavam a ira de Belial. Ele apoderou-se do coração de Manassés, que cortou o profeta com uma serra para madeira. E enquanto Isaías era assim cortado, Belaquira de pé o acusava, e todos os falsos profetas, enquanto assistiam o seu suplício, entregavam-se a uma manifestação de alegria indizente. E Belaquira e Banquembecus, diante de Isaías, zombavam dele e regozijavam-se com suas dores. E Belial disse a Isaías: confessa tudo o que disseste, é só mentira, e que a conduta de Manassés é boa e reta. Confessa que a conduta de Belaquira e de todos aqueles que estão com ele é boa. E assim lhe falava enquanto-lhe a serra começou a penetrar na sua carne. Mas Isaías estava transportado em visão, e os seus olhos estavam abertos e olhavam os espectadores de sua paixão. E Milquiras disse a Isaías: confessa o que te direi, e eu mudarei o coração daqueles que te perseguem, e farei com que Manassés e os chefes de Judá e o seu povo e toda Jerusalém te adorem. E Isaías respondeu e disse: não sois amaldiçoados em cada uma de vossas palavras tu, e todos os teus poderosos e todos os teus adeptos? Pois nada podes contra mim. Todo o teu poder se limita a arrancar-me uma vida miserável. E eles agarraram o profeta e cerraram Isaías, filho de Amós, com uma serra para madeira. E Manassés e Melaquira e os falsos profetas e os chefes de Israel e o povo todo assistiram ao espetáculo de seu suplício. E antes de realizar o seu sacrifício, ele disse aos profetas que estavam com ele: ide para Tiro e Sidom, pois é só para mim que Adonai preparou o cálice. E Isaías, enquanto a serra penetrava sua carne, não preferiu uma só queixa sequer. Não derramou uma só lágrima, mas só parou de comunicar-se com o Ruach HaKodesh quando seu corpo ficou cerrado pela metade. Essa é a vingança conseguida por Belial sobre Isaías por meio de Belaquira e Manassés, devido à ira de Samael contra o profeta. Desde a época do reinado de Ezequias, o rei de Judá, por causa de sua visão e de sua profecia sobre o amado, e por causa da destruição de Samael profetizada por Isaías sob o reinado de Ezequias, pai de Manassés. E este martírio do profeta foi uma inspiração de Hassatã.
E Isaías, filho de Amós, veio com Josabe, seu filho, da Galileia para Jerusalém encontrar-se com o rei Ezequias. O rei repousava em seu leito. Ofereceram um trono ao profeta, mas este recusou sentar-se. E durante o diálogo entre Isaías e Ezequias sobre a fé, o emuná e a justiça, todos os chefes de Israel e os eunucos e os conselheiros do rei estavam sentados. E o povo, que lá se encontrava com a assembleia dos profetas, acreditou que a vida de Isaías tinha sido subtraída. E a visão do santo profeta não foi deste mundo aqui, mas uma visão do mundo misterioso, no qual não é permitido ao homem penetrar. E após ter tido essa visão, Isaías a comunicou a Ezequias e a José, seu filho, e aos outros profetas navis que vieram ouvi-lo. Mas os governadores e os eunucos e o povo não ouviram seu relato, exceto Shema, o escriba de Lavachem, e Asaf, o escrivão dos registros públicos, porque eles eram servidores da justiça e porque o Roaz lhe fora benevolente. E o resto dos oficiais e dos assistentes não ouviram, porque Miqueias e José, filho de Isaías, haviam-no obrigado a sair quando Isaías desfalecera e parecera estar morto. Isaías colocou Ezequias e José, seu filho, e Miqueias e outros navis, profetas, à parte de sua visão. E aconteceu, disse ele, como eu profetizei, tal como vós ouvistes, que eu vi um Melahim radiante de majestade, mas uma majestade que não se parecia em nada quanto os Melahims. Ele tinha uma majestade, um poder tão grande, que me é impossível dar-lhes a ideia. Eu o vi pegar-me pela mão e disse: quem és tu? Qual é o teu nome? E por que caminho far-me-á subirás ao céu? Pois fora-me dado o poder de conversar com ele. Ele então me respondeu: depois de ter te elevado e depois de ter te mostrado a visão que eu tenho por missão revelar-te, compreenderás imediatamente quem sou eu, mas não conhecerás o meu nome. Pois tu deves ainda retornar à tua prisão mortal, mas perceberás o caminho pelo qual te farei subir aos céus, pois é para isso mesmo que fui enviado a ti. Então regozijava-me em ouvi-lo falar comigo tão amigavelmente. E ele me disse: tu te regozijas em ouvir-me falar contigo amigavelmente? Ele acrescentou: aquele que me exalta, tu o verás, e poderás julgar a bondade e a doçura que ele irá ter para contigo. E o Pai daquele que me exalta, tu o verás também, pois é para isso que fui enviado do 7º céu, para esclarecer-te sobre todas essas coisas. E subimos, o Melahim e eu, ao firmamento. E eu vi lá no firmamento Samael e seus poderes. Lá estava o reino da carnificina e das obras de Rassatã, da disputa e das discórdias. E lá ocorria o que ocorre na terra, pois há uma semelhança perfeita entre o mundo superior e o mundo inferior. E eu disse ao Melahim: quais são essas disputas? E ele me respondeu: essas disputas existem desde o início do mundo até os dias de hoje. E quanto a esta carnificina, ela só cessará no dia em que vier aquele que tu verás. E a sua presença trará calma a este mundo de dores. E em seguida, ele me fez subir do firmamento ao céu. E eu vi no meio de um trono, e à direita e à esquerda, Melahims. E nunca houve criaturas tão perfeitas quanto os Melahims que ficavam à direita. E desses Melahims, muito grande era sua majestade, e todos cantavam louvores numa única voz, e o trono ficava no meio deles. E eles os celebravam em seus concertos. E os Melahims que estavam à esquerda cantavam após os primeiros, mas as suas vozes não se pareciam com as vozes dos Melahims à direita, e o seu esplendor era bem diferente. Eu então interroguei ao Melahim que me conduzia e disse-lhe: a quem são dirigidos esses louvores? E ele me respondeu: os louvores são dirigidos à exaltação do 7º céu, aquele que ofusca os olhares no mundo dos santos, e ao amado que me enviou a ti.
E ele me fez em seguida subir então ao segundo céu, e a altura deste céu era igual à distância da terra ao céu e ao firmamento. E no primeiro céu havia a direita e a esquerda e um trono no meio, melarins resplandecentes. As mesmas coisas se encontravam também no segundo, mas aquele que estava sentado no trono do segundo céu possuía um esplendor e uma exaltação e uma majestade maior do que a de todos os outros. Sim, era grande a majestade do segundo céu e o enviado para guiar os teus passos. E te direi a quem deverás adorar no sétimo céu. E prostrei-me para adorar aquele que estava sentado sobre o trono, mas o Melarim que me guiava não me permitiu e disse: não adores nem o próprio Melarim, nem o trono daquele que está no sexto céu, donde fui enviado para guiar os teus passos. E te direi quem deverás adorar no sétimo céu. Pois acima de todos os céus e de todos os Melarims encontram-se o seu trono, seu hábito, sua coroa, que poderás contemplar. E que o teu coração se encha de alegria, pois todos aqueles que amam o Altíssimo e ao seu amado subirão aqui após a vida através do Melarim e do Ruach HaKodesh. E ele em seguida me fez subir ao terceiro céu, e lá também vi aqueles que estavam à direita e à esquerda, e um trono no meio, e aquele que nele estava sentado, mas nada havia ali que lembrasse o mundo daqui. E eu disse ao Melarim que estava comigo: mas se o esplendor celeste vai mudando diante dos meus olhos à medida que subo os diferentes graus do céu? E se aqui não há conhecimento nenhum do mundo, seria então em vão que estaríamos dando-lhe um nome aqui embaixo? Ele me respondeu dizendo: o nome que se lhe dá não resulta da repugnância que ele inspira, pois nada do que ali acontece é ocultado. Eu quis então saber como se podia, pois conhecer o que não tinha nome. E ele me respondeu: quando te fizer subir ao sétimo céu, donde fui enviado para ti, tu logo verás, neste céu que está acima de todos os outros, que não há nada que possa escapar aos olhares do trono e dos que habitam os céus, nem dos Melarims. Tu verás ao mesmo tempo que a majestade daquele e a presença daquele que está sentado no trono, que o esplendor dos Melarims que ficam à sua direita e à esquerda, que a sua majestade, digo, é maior, mais brilhante que a de todos os céus inferiores a este. E ele então me fez subir ao quarto céu, e a distância que separa este céu do terceiro é maior do que a terra ao firmamento. E vi mais Melarims de pé à direita e à esquerda, e aquele que estava sentado no trono do meio, e cantavam seus louvores. O esplendor e a majestade dos Melarims que se encontravam à direita era maior do que as dos Melarims que se colocavam à esquerda. E a majestade e a presença daquele que reinava sobre a terra era mais brilhante do que a dos Melarims colocado à direita. E a majestade de uns e outros era superior à dos anjos dos céus inferiores. Ele me fez subir ao quinto céu, e lá também eu vi a majestade daqueles que estavam de pé à direita e à esquerda, e daqueles que estavam sentados no trono. E esta era mais brilhante do que a majestade daqueles que eu vira no quarto céu. E a presença dos que estavam à direita, essa majestade superava a majestade do que estavam à esquerda. Ela era de 3 a 4 vezes maior. A majestade daquele que estava sentado no trono superava de longe os anjos da direita. Mas o esplendor, tanto destes quanto daqueles, superava o do quarto céu. E celebrei aquele que não tem nome, o Todo-Poderoso que habita os céus, e cujo nome é um mistério para todos os mortais, que transmitiu a sua majestade de céu em céu, e que aumenta o esplendor dos Melarims e dá um novo brilho à majestade daquele que reina sobre a terra. Ora, ele me fez, em seguida, subir ao éter do sexto céu, e vi um esplendor que não havia visto no quinto. Os Melarims eram envoltos por uma imensa majestade. E imensa era a majestade daquele que estava no trono, e eu disse ao Melarim que me conduzia: que estou vendo, ó meu senhor? E ele me disse: eu não sou teu Adonai, mas apenas teu companheiro. E eu o interrompi e lhe disse: teriam agora os Melarims companheiros?
E ele me disse: sim, aqueles do sexto céu e do céu superior, onde não há lado esquerdo, nem trono no meio, é lá que habita aquele que não tem nome, e o amado cujo nome é um mistério que todos os céus não poderiam penetrar. Pois é o único cuja voz é ouvida em todos os céus e em todos os tronos. Consegui que ele me enviasse a ti, a fim de te fazer chegar aqui para contemplares esse esplendor. E eis o Adonai de todos esses céus e de todos esses tronos. Ainda que ele deva transformar-se até assumir a tua forma para tornar-se semelhante a ti. E eis porque te digo a ti, Isaías, todo homem retornará um dia à sua carne mortal. E ninguém viu, ninguém entendeu o que vistes, o que entendeste. Tu verás agora o que tu serás. Tu participarás da herança de Adonai, tu terás uma parte da árvore da qual emana o poder do sexto céu e do éter. E celebrei o meu Adonai em meus louvores, pois eu devia participar de sua herança. E ele acrescentou: escuta ainda o que teu companheiro irá dizer-te. Quando com um corpo não próprio subires aqui, misericórdia e bondade ao Melahim do Ruá. Pegarás a vestimenta que vires, e quanto às outras, achá-las contadas e guardadas cuidadosamente. Igualar-te-ás então aos Melahims que estão no sétimo céu. E ele me fez subir ao sexto céu. E não havia mais Melahims nem à direita, nem à esquerda, nem trono no meio. Todos os Melahims, porém, possuíam a mesma forma, igual esplendor, e foi-me permitido juntar a minha voz a deles, e as minhas ações de agradecimentos aos seus cânticos de louvor. E lá se invocava o primeiro Pai, depois o Machia, seu amado, e depois o Ruach HaKodesh. E unos eram os corações e as vozes, mas elas não se pareciam em nada com as dos 5 céus inferiores. E as coisas que se diziam eram bem diferentes, mais suaves eram as vozes, mais brilhantes eram a luz. Tão brilhante que a luz que havia visto nos 5 céus me parecia só trevas comparada com aquelas que nesses lugares resplandecia. E com o coração cheio de alegria louvei com os Melahims aquele que havia prodigalizado assim a luz àqueles que têm a imuná em suas promessas. E supliquei ao Melahim que me guiava, que fizesse que a partir deste momento eu não mais retornasse ao mundo carnal. Digo-vos, pois, Ezequias e Josabe, meu filho, aqui só há trevas, só há escuridão profunda. E o Melahim que me conduzia sabia o que eu pensava e me disse: se o teu coração vibrou de alegria à visão destes belos lugares, dessa luz admirável, muito mais ele se regozijará quando, chegado ao sétimo céu, puderes ver a luz onde reside o Adonai, seu amado, que me enviou ao mundo e que deverá chamar seu filho. Pois não se manifestou ainda aquele que deve habitar este mundo corruptível. E não se conhece ainda os hábitos, os tronos, as coroas reservadas aos justos e aqueles que terá emuná neste Adonai, naquele que deve descer sob vossa forma, pois iminente e inefável é a luz que resplandece nesses lugares. Quanto à tua volta neste mundo e ao teu invólucro carnal, saibais que as tuas alegrias ainda não aconteceram. Diante dessa notícia eu me entristeci, mas ele me disse: não fiqueis tristes. E ele me levou ao éter, ao sétimo céu, e eu ouvi uma voz que dizia: subirá ao último degrau aquele que habita entre os estrangeiros? E eu fui acometido pelo temor e estremecimento, pois ele falava de mim. Enquanto estava sob o efeito dessa comoção, eis que outra voz se fez ouvir e dizia: sim, que seja permitido ao santo profeta Isaías subir até aqui, pois eis o seu hábito. E interroguei ao Melahim que estava comigo e disse: quem é aquele que queria impedir-me? Quem é aquele que concordou que eu subisse? E ele me disse: aquele que te quis impedir habita acima dos esplendores do sétimo céu. E aquele que obteve para ti autorização de subir é o Adonai Elohim, o Adonai, o Machia, que no mundo deve chamar-se Yeshua.
Mas ninguém pode compreender este nome misterioso. É preciso abandonar o invólucro carnal e subir aqui. Ele me fez subir ao 7º céu, e lá eu vi uma luz admirável e uma multidão inumerável de Melahins. E lá vi todos os santos que viveram desde o tempo de Adão. Vi o santo Abel e todos os santos. Vi Enor e todos aqueles que com ele despojaram-se de seu hábito de carne. Vi-os revestidos de um hábito celeste, eram como os Melahins envoltos por um esplendor infinito. No entanto, eles não se encontravam assentados em seus tronos, e não tinham ainda as suas coroas brilhantes. E perguntei ao Melahim que estava comigo por que é que eles, após terem recebido seus hábitos celestes, não tinham ainda nem tronos nem coroas. E ele me respondeu: eles não têm ainda nem coroas nem tronos, mas verão, conhecerão quais serão os seus tronos e suas coroas quando o amado houver descido na forma sob a qual tu o verás. Pois nos últimos tempos Adonai descerá ao mundo e será chamado Mashiach. Quando descer e vir a vossa forma, e se fará carne, e será um homem. E Elohim deste mundo manifestar-se-á através de seu filho, e deitar-lhe-osão as mãos, e ignorando quem ele é, haverão de dependurá-lo em uma árvore. E é assim como poderás ver que a sua descida neste mundo será ocultada aos céus, para que não saibam quem ele é. E quando houver escapado ao Melahim da morte, ele voltará novamente no 3º dia, e permanecerá ainda no mundo por 545 dias. E muitos santos ainda, então, subirão novamente com ele. Mas os seus ruás só receberão a vestimenta nupcial após Adonai ter subido com eles. É somente então que eles receberão seus hábitos, e seus tronos, e suas coroas, quando ele regressar ao 7º céu. Eu repeti as perguntas que lhe havia feito no 3º céu, e ele me disse: quanto àquilo que acontece no mundo, tudo é como aqui. E enquanto conversava assim com ele, eis que surgiu entre os Melahims do 7º céu um Melahim mais resplandecente que aquele que do mundo me havia feito subir. E ele mostrou-me livros, mas esses livros não eram como deste mundo. E eu os abri e eram escritos, mas esta escrita não era igual à escrita deste mundo. E foi-me permitido lê-los, e eis aqui, nestes livros estavam escritos feitos as proezas dos filhos de Israel, que tu conheces, ó meu filho Josabe. E eu disse: sem dúvida, sabe-se no 7º céu tudo o que se passa neste mundo aqui. E lá eu vi a grande quantidade de vestes e de tronos e de coroas, e disse ao Melahim que me guiava: para quem são essas vestimentas, esses tronos e essas coroas? E ele me respondeu: essas vestimentas são destinadas àqueles que no mundo acreditarem nas palavras daquele cujo nome eu te disse. Aqueles que vão colocar em prática essas palavras e que depositarão toda a sua confiança no madeiro, é a eles que essas vestimentas serão destinadas. E vi alguém cuja majestade superava a majestade de todos os outros, uma majestade imensa e inefável, e enquanto eu olhava, todos os santos que eu tinha visto e todos os Melahims vieram a ele. Adão, Abel, Sete e todos os santos de todos os tempos antigos aproximaram-se e o adoraram, e em uníssono cantaram seus louvores, e eu mesmo me juntei a eles. E ajuntei a minha voz às suas vozes, e de repente todos os Melahim se aproximaram e adoraram-no, e o louvaram, e ele se transformou e tornou parecido ao Melahim. E o Melahim que me guiava disse-me: eis aquele que se deve adorar e louvar. E o Melahim me disse: eis o Adonai, de toda a majestade que viste. E quando eu conversava com ele, vi outro personagem resplandecente de majestade, parecia a primeira. E os santos que se aproximaram dela adoraram, cantaram seus louvores, e eu mesmo me juntei a eles, mas a sua majestade não se parecia à majestade deles. Os Melahim se aproximaram, então o adoraram, e eu vi Adonai e o segundo Melahim. E os outros permaneciam de pé diante deles. E este segundo Melahim que eu vi encontrava-se à esquerda do meu Adonai. E então eu perguntei àquele que me conduzia quem era ele, e ele me respondeu: adora-o, pois é o Melahim do Ruach HaKodesh, que falou pela tua boca e
tua e de todos os santos. E os olhos da minha alma foram abertos e eu vi uma grande majestade, e o seu brilho era tão ofuscante que eu não conseguia mais ver nem o Melahim que estava comigo, nem todos os Melahims que tinham observado, louvando ao meu Adonai. No entanto, vi todos os santos contemplando essa majestade com amor e arrebatamento, e o meu Adonai aproximou-se de mim, assim como o Melahim do Ruach, e me disse: vê, foi-te permitido contemplar a Hashem. E o Melahim que estava comigo recebeu, graças a ti, o dom da força. E contemplei o que meu Adonai e o Melahim do Ruach adoraram, e ambos louvaram a Hashem. E de repente todos os santos se aproximaram e ajuntaram-se às suas adorações. E todos os Melahims e todos os santos se aproximaram e adoraram a Hashem. E todos os Melahims continuaram o seu concerto de mais altos louvores. E ouvi todas as vozes e todos os louvores que ouvira nos 6 céus que havia sucessivamente percorrido. E todas essas vozes e todos esses louvores se dirigiam àquele cuja a majestade me deslumbrara. E ouvia estes louvores e os contemplava. E Adonai e o Melahim do Ruach ouviam e tudo viam. Pois os louvores que subiam dos céus não só eram ouvidos, como podiam também ser vistos. Eu ouvi o Melahim que me conduzia dizer-me: eis o Altíssimo, eis aquele que reina acima de todos os mundos, que habita e reside entre os santos, e que deve ser chamado pelo Ruach HaKodesh, o Pai de Adonai. E ouvi as palavras do Altíssimo, do Pai do meu Adonai. Ele dizia ao Mashiach, meu Adonai, aquele que deve se chamar Yeshua: vai, atravessa todos os céus, desce até o firmamento, até o mundo, até o Melahim que foi precipitado nos infernos, mas cuja danação não foi ainda consumada. E tu assumirás a forma e semelhança daqueles que estão no 5º céu, e dos Melahims do firmamento, e até, mas, com cautela, dos Melahims que estão nos infernos. E os Melahims do mundo ignorarão que tu estás comigo, o Adonai dos 7 céus e de seus habitantes. Eles ignorarão que tu e eu somos um. Mas quando eu convocar os Melahims e os luminosos habitantes dos céus, quando eu ampliar o 6º céu após ter julgado e condenado então os principados, os Melahims e todos os Elohais deste mundo, após ter condenado o próprio mundo, tu iniciarás o teu reino. Pois, filhos da mentira, ousaram dizer, somos Elohais e não há outro além de nós. E em seguida, realizarás a tua ascensão da morada em que habitam os Elohais da morte, para o lugar da sua morada, e não sofrerás nenhuma transformação em tua passagem pelos diferentes céus, mas a tua ascensão será majestosa e resplandecente, e tu virás sentar-te à minha direita. Então os principados e as potências do mundo irão adorar-te. Tais eram as palavras que pronunciava esta grande majestade, dando ordens ao meu Adonai, vindo do 7º céu. E após tê-las ouvido, eu vi meu Adonai descer do 7º para o 6º. E o Melahim que havia me tirado deste mundo estava comigo e me disse: emprega a tua inteligência, ó Isaías. E olha, tu verás a transformação do Adonai e a sua descida neste mundo. E eu olhei. Tão logo perceberam os Melahims, aqueles que pertenciam aos 6º céus, uniram suas vozes e cantaram seus louvores, pois ele não havia sido feito à imagem e à sua semelhança. E eles o celebravam em seus concertos, e eu o celebrei com eles. E eu olhei e o vi, quando chegou ao 5º céu. Quando lá chegou, transformou-se à semelhança dos Melahims deste 5º céu, e eles não cantaram os seus louvores, porque a sua forma se assemelhava a eles. E em seguida desceu ao 4º céu,
e lá também fez a mesma coisa. E ao vê-los, estes Melahims não uniram suas vozes para celebrar os seus louvores, porque tinham se tornado semelhante a eles. E o vi descer ao terceiro céu, e assumir a forma dos Melahims que ali habitavam. E aqueles que guardavam as portas do céu pediram-lhe seus passaportes, e o Adonai lhes deu, porque eles não o reconheciam. E ao vê-lo, não uniram suas vozes para cantar seus louvores, porque ele se assemelhava a eles. E o vi descer aos segundos céus, e aqueles que guardavam a porta pediram-lhe ainda os seus passaportes, e o Adonai lhes deu. E vi-o tomar a forma do Melahim que habitam nesse segundo céu. E eles o olharam, mas não cantaram seus louvores, porque assemelhava-se a ele. E o vi descer ao primeiro céu, e lá também ele lhes deu os seus passaportes, aqueles que estavam o aguardando na porta. E tomou a forma dos Melahims que se encontravam à esquerda do trono deste céu. E eles não celebraram seus louvores, porque ele se assemelhava a eles. Quanto a mim, ninguém ousou interrogar-me por causa do Melahim que me acompanhava. Ele desceu em seguida ao firmamento onde habitava o príncipe do mundo e deu os seus passaportes àquele que se encontravam à esquerda, e cuja forma ele havia tomado. E ele não cantaram seus louvores, mas haviam entre eles combates, e combates sangrentos, pois é lá que habita o poder do mal e da discórdia, poder que não deve durar para sempre. E vi-o finalmente descer ainda e tomar a forma dos Melahims do ar e tornar-se semelhante a eles e dentre eles. E ele não deu os seus passaportes, pois eles se entregavam a pilhagens e aos impostos extorsivos de toda a espécie. E após ter visto todas essas coisas, o Melahim que conversava comigo e que me acompanhava me disse: abre a tua inteligência, ó Isaías, filho de Amós, pois é para o que eu vou te dizer que fui enviado a ti por Hashem. E vi uma mulher da raça do profeta ou do Navi Davi, chamada Miriam. E ela era virgem e noiva de um homem chamado Yosef, carpinteiro de profissão, e que também era de raça do justo Davi de Belém da Judeia. E aconteceu que, ao desejar um herdeiro de sua noiva, ele a encontrou grávida. José, o carpinteiro, queria repudiá-la, e o Melahim do Ruá aparecia no mundo. E Yosef, após ter tido essa visão, não repudiava mais a Maria e não revelava a ninguém o que ele sabia. E ele não se aproximava de Miriam ou de Maria, mas conservava ao seu lado, como uma virgem, embora ela estivesse grávida. E ele ficou com ela 2 meses. E depois de 2 meses, Yosef estava em sua casa com Miriam, e estavam sozinhos, e eis que, quando estavam sozinhos, Miriam olhava e via uma criança pequenina, e ela ficou atônita. Após este assombro de Miriam, ela se encontrou exatamente como antes de sua gravidez. Como José lhe dizia: por que estás maravilhado? Seus olhos estavam abertos e ele via a criança e louvava Hashem porque Adonai se havia tornado a sua herança. E eles ouviam uma voz que dizia: não contareis essa visão a ninguém. Os rumores sobre essa criança se espalhavam em Beit-Lehem e Yehudá. Uns diziam que a virgem Miriam havia dado à luz depois de 2 meses. Muitos outros asseguravam que ela não havia dado à luz, que ela não havia chamado uma parteira e que, como não se ouviram os gritos do parto, nada acontecera. E a inteligência de todos se apagara a respeito dessa criança. Sabia-se que ela havia nascido, não se sabia como ela havia nascido. E pegaram a ele e foram para a Galileia. E eu vi, ó Ezequias e Josabe, meu filho, e todos vós, navis, profetas, com os quais estou conversando neste momento, eu vi tudo o que havia sido ocultado de todos os céus, de todos os principados e de todos os Elohais desse mundo. E eu o vi na Galileia, no seio de sua mãe, como uma criancinha e em uma condição humilde e ignorada.
Mas crescendo ele, realizava grandes prodígios e milagres sobre toda a terra de Israel e também em Jerusalém. E os estrangeiros então alimentavam ódio contra ele e o assolavam contra ele, os filhos de Israel, que não sabiam quem ele era. E o entregaram ao rei e o suspenderam no madeiro. E ele desceu para o Melarim da morte. Sim, eu o vi em Jerusalém preso ao madeiro. E após o terceiro dia ele ressuscitava e ficava ainda por muito tempo sobre a terra. E o Melarim que me conduzia me disse: abre a tua inteligência, Isaías. E viu efetuar a sua ascensão após ter confiado uma missão a seus 12 talmidins. E eu o contemplei. Ele chegou ao firmamento, mas não mais assumiu a forma daqueles que o habitavam. E todos os Melarims do firmamento, e até o próprio Hassatã, se prosternavam diante dele. E uma grande tristeza pairava entre eles, e diziam: como é que o nosso Adonai pôde descer entre nós e nós não o reconhecemos? O seu esplendor que nos ofusca nesse momento e que o distingue no sexto céu. E ele subiu ao segundo e não sofreu nenhuma transformação, e todos os Melarims que lá estavam à direita e à esquerda, e o trono colocado no meio. E todos louvavam e adoravam, dizendo: como pôde Adonai descer entre nós sem que nós tenhamos reconhecido? E ele subiu da mesma forma ao terceiro céu. E o mesmo ocorreu no quarto e no quinto, e o concerto de louvores foi unânime em toda a parte, e ele não sofreu nenhuma transformação ulterior. E os louvores e as adorações recomeçaram quando de sua entrada no sexto céu. E o concerto de todos os céus era unânime. E quando ele chegou ao sétimo céu, todos os santos e todos os Melarims redobraram suas aclamações. E eu o vi sentado à direita desta grande majestade, cujo esplendor, a esta eu disse que me ofuscara. E eu vi o Melarim do Ruach HaKodesh, que estava sentado à esquerda. E o Melarim me disse: Isaías, filho de Amós, eu te protejo, pois são tão grandes as coisas que te foram comunicadas, e tu viste o que não foi dado a nenhum dos filhos dos homens ver. Ora, tu retornarás ao teu invólucro corpóreo até que os teus dias se cumpram. Tu voltarás então aqui. Eis o que eu vi. E Isaías contou essas coisas a todos aqueles que estavam diante deles, e eles louvaram a Hashem. E o Navi dizia ao rei Ezequias: afirmo a verdade de tudo aquilo que eu disse, e o mundo será coroado. E esta visão toda cumpriu-se na última geração. E Isaías suplicava ao rei que não revelasse ao povo essas palavras dessa visão, temendo que elas fossem submetidas à perversidade dos homens. Mas podereis, acrescentou, comunicá-las quando vos for permitido pelo Ruach HaKodesh receber vossos hábitos celestes, vossos tronos e vossas coroas, que para vós estão preparados nos sétimos céus. E é por causa dessas visões e dessas profecias que Samael, Hassatã, cortou com uma serra o profeta Isaías, filho de Amós. E Ezequias confiou todas estas coisas a Manassés, no 26º ano de seu reinado. Aqui termina o livro do Navi Isaías e de sua ascensão. E quanto a ti, Arão, meu pai, da mesma forma que aqui escreveste esse livro, assim Hashem escreverá o teu nome no livro da vida, sobre as colunas da Jerusalém celeste. Pois, apresentando as palavras de Hashem como um transeunte, tu a estimaste acima de todos os tesouros da terra. E agora, porque Hashem te deu a bondade e a misericórdia de desprezar todos os poderes temporais e de amar apenas a pobreza, porque Ele te concedeu a força de viver aqui na terra como um estrangeiro e um viajante ao pé do santo sepulcro. Ele te prepara em seu reino um trono resplandecente e uma magnífica coroa, assim como o nosso irmão, tão manso, tão cheio de amor e de boa vontade. E a Michael, e a todos os irmãos que estão convosco e que se assemelham aos Melarims. Hashem os convidará a todos para participar da sua vida e sua paz eterna, e os fará ouvir essas palavras de alegria e felicidade. Vinde, os abençoados de meu Pai, tomar posse do reino dos céus. Assim seja, assim seja, assim seja. Elohim é fiel. E quanto a mim, pobre e fraco escritor, lembrai-vos de mim em vossas orações. E tu, meu Adonai, servidor do Mashiach, não me censures.
a imperfeição da minha escrita. Esforcei-me ao máximo. Satisfaz, por tua vez, os meus desejos. Concede-me o que deseja o meu coração. Uma vestimenta majestosa, de textura tênue, de tecido fino, e que tenha 12 varas de comprimento e 4 de largura. Assim seja.